Oi, pessoal. Estamos aqui de volta hoje no Fenagra Talk, o nosso programa aí semanal. E hoje nós temos uma entrevista muito especial de um amigo, Paulo Teles, que eu ganhei nos últimos anos. Paulo Teles, hoje morando nos Estados Unidos, vai contar um pouquinho da sua trajetória no mercado de óleos e gorduras vegetais. Uma trajetória muito bonita, uma trajetória muito vencedora, né? Então, acho que uma das pessoas que mais conhece no mundo desse mercado. Paulo, muito obrigado pelo aceite e estar aqui nesse bate-papo com a gente. Ô, Daniel, boa tarde, eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui conversando com você, conversando com a sua audiência, com os participantes aqui desse evento. É sempre um prazer poder participar dessas iniciativas aí que você traz aí para o público. Paulo, eu que agradeço e eu gostaria de começar esse bate-papo querendo saber um pouquinho de você, do Paulo Teles. Como que você começou, por onde você passou, tua experiência, muitos anos de CRAU também, hoje nos Estados Unidos. Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente, por favor. Daniel, eu tive muita sorte na vida, né? Eu me graduei em engenharia mecânica pelo Mackenzie e logo depois de me graduar, eu comecei a trabalhar na Alfa Laval, isso em 1979, e eu passei por diversas divisões da Alfa Laval, trabalhando com centrífugas, com trocadores de calor, e depois entrando especificamente na área de óleos vegetais, onde eu tive a oportunidade de projetar o primeiro desodorizador contínuo vendido pela Alfa Laval na América do Sul, no Brasil. Certo. Depois disso, eu passei por todas as etapas dentro da Alfa Laval, trabalhando com projetos de refinarias, projetos de plantas de hidrogenação, desodorização e todos os outros processos que envolvem os óleos vegetais. Tive a felicidade de ser transferido para a Dinamarca, onde eu fiquei 6 anos, 1 ano na China, uma experiência fantástica. Voltei para a Dinamarca e depois de 27 anos na Alfa Laval, eu vim trabalhar aqui nos Estados Unidos na Crown, onde eu fiquei por 14 anos e tive a oportunidade de iniciar as atividades da empresa no Brasil. Então, por pouco mais de 4 anos, eu fui o gerente geral da Crown aí no Brasil e depois acabei me dedicando somente à área de óleos vegetais aqui nos Estados Unidos, até que ano passado, no meio da pandemia, eu resolvi que já era hora de parar um pouco de trabalhar depois de 41 anos nessa indústria, né? Muito tempo. Deve ter sido uma decisão bem difícil, né? Não foi fácil e, apesar de eu ter parado de trabalhar na Crown, eu continuo atuando no mercado como consultor. Eu estou bastante envolvido com a SBOG, Sociedade Brasileira de Óleos e Gorduras, assim como participando também da AOCS aqui nos Estados Unidos. Você está em Minneapolis, né? Eu estou em Minneapolis, aqui no norte dos Estados Unidos, é o centro-oeste americano, região grande produtora de soja, de milho, a agroindústria aqui é extremamente importante. E Minnesota, o estado de Minnesota, é o estado conhecido aqui nos Estados Unidos por ter 10 mil lagos, e também ser o centro de desenvolvimento de tecnologias ligadas à área médica, onde fica, por exemplo, a sede da Medtronic, que foi a inventora do marca-passo, e também de outras grandes empresas como Cargill, 3M, Target, Best Buy e outras empresas desse tipo.
Paulo, e me diz uma coisa, você comentou sobre a SBOG, né, Sociedade Brasileira de Óleos e Gorduras, uma nova diretoria, uma nova cara e novas atividades, assim, né, um trabalho muito bonito que vocês estão fazendo, inclusive algumas coisas em parceria com a gente aqui na revista, na Óleos e Gorduras e na Fenagra, né? Fala um pouquinho da SBOG para a gente, Paulo, desse trabalho de vocês, da Jane. A SBOG é uma sociedade sem fins lucrativos com o objetivo de divulgar conhecimento na área de óleos e gorduras. E uma atividade também social de congregar as pessoas da nossa indústria. Então, nós temos procurado fazer essa divulgação através da mídia, tanto da mídia eletrônica como da mídia impressa, onde a revista Óleos e Grãos é fundamental para o nosso trabalho. O apoio que você dá é importantíssimo. E nós temos atingido o nosso objetivo, que é esse de divulgar conhecimento, de distribuir informações a todos os envolvidos aí na área de óleos e gorduras. Lembrar o pessoal que a SBOG está fazendo os eventos online, né, nesse momento, porque só dá para fazer isso devido à pandemia, mas que o ano que vem já está confirmado, 2022, o congresso físico, né, junto com a Fenagra. Exato. Paulo, agora vamos falar um pouquinho do mercado, né? Queria saber a sua análise sobre as tecnologias empregadas atualmente, né? Tanto nas extrações como processamento de grãos, óleos e gorduras. Queria que você falasse um pouquinho disso no Brasil e um pouquinho também fora do Brasil, já que você tem toda essa experiência. Certo. Daniel, os processos, as tecnologias utilizadas no Brasil, estão totalmente alinhadas com o que se aplica em outras partes do mundo, ou seja, não há nenhuma diferença entre a tecnologia utilizada no Brasil e a utilizada, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. É claro que existe um ajuste nos equipamentos e na própria tecnologia para atender as condições que são específicas do Brasil. O mercado brasileiro é um mercado extremamente amplo, muito interessante, um mercado que não é só da matéria-prima soja, a gente tem aí a palma, tem amendoim, tem gorduras animais, tem o próprio milho, né? Um pouco de girassol, e é um mercado onde se produz aí uma quantidade grande, importante de farelo para alimentação animal, proteínas concentradas, óleos comestíveis que são para o mercado consumidor brasileiro, assim como toda essa indústria aí que produz o biodiesel e também a oleoquímica. Então, o mercado brasileiro, mercado importantíssimo a nível mundial. E esses avanços tecnológicos, né, que teve no Brasil, na questão das extrações e processamento, né? Quais são os principais avanços que teve? Daniel, o principal avanço no Brasil é com relação a aumento de capacidade, né, a capacidade das plantas, capacidade instalada e a capacidade das plantas, reduções de consumos de utilidades. Então, a gente vê que as plantas aí no Brasil, elas têm um custo operacional muito baixo, as baixas perdas de processo, importantíssimo, e você sabe que hoje em dia o que importa é a sustentabilidade, ou seja, reduzir produção de efluente, de subproduto, as emissões para a atmosfera. Então, tudo isso é tecnologia que está avançando no Brasil. E o que você acha, Paulo, que ainda precisa ser melhorado
aqui, falando mais em tecnologia, maquinário. Essa é uma pergunta bem interessante, porque existe espaço para melhorias na parte de extração, por exemplo. Ainda existem muitas empresas que não usam os processos de descascamento a quente, que é um descascamento muito mais eficiente, evita o que a gente chama de ressecagem, ou seja, ainda existe o processo de secagem, depois a ressecagem no processo. Existem plantas ainda operando com alto consumo de solvente, que é perdido. Existe espaço também na prensagem. Eu estive em plantas aí que ainda utilizam prensas antigas de baixa eficiência, deixando residual de óleo grande no farelo. Refinarias, por exemplo, muito espaço para melhoria de tecnologia, eliminando toda a parte de água de lavagem, que não se utiliza mais. Aqui nos Estados Unidos você não vê mais nenhuma planta utilizando etapa de lavagem na refinaria. Desodorizadores. Também ainda existem muitos desodorizadores de bandejas aí no Brasil, que fora do Brasil já são substituídos por desodorizadores com recheio ordenado. Sistemas de vácuo, muito espaço para melhoria de sistemas de vácuo, utilizando sistemas de vácuo com água gelada. Tudo isso pode ser feito com cálculo de payback, investimentos com retorno financeiro, além principalmente do benefício com relação ao meio ambiente, Daniel. Entendi. E no Brasil a gente vê esse avanço, né, do agora B12, B10, né, do biodiesel, né? Como que você enxerga, Paulo, assim, esse avanço no Brasil, quanto a gente pode avançar, e também como que está a questão do biodiesel nos Estados Unidos? Então, o biodiesel e as energias renováveis, elas estão em alta no mundo todo. Não tem volta a isso, né? No Brasil, a gente tem um espaço enorme para crescer com o aumento do teor de biodiesel no diesel. Eu não vejo nenhum problema com relação ao aumento da dosagem de biodiesel no diesel. O Brasil tem capacidade para produzir uma quantidade muito grande de óleo e de gorduras em geral, que seriam convertidas para biodiesel ou para o green diesel, né? O diesel verde. Então, eu vejo de forma bastante positiva essa possibilidade de crescimento e desenvolvimento. É claro que é uma questão de custo, né? Hoje, ainda, o diesel de origem fóssil é extremamente barato, extremamente competitivo. Então, fica essa questão, que é a parte de competitividade com as energias de origem fóssil. Os Estados Unidos também está dessa mesma forma? Estados Unidos, do mesmo jeito, crescendo. Existem incentivos agora, principalmente para o Green Diesel, né? O HVO, que é o diesel renovável, que é um diesel com característica muito similar ao diesel de origem fóssil. Então, você pode misturar o Green Diesel ao diesel de origem fóssil sem ter nenhum tipo de implicação técnica. Tem a mesma característica, que é diferente do biodiesel. O biodiesel ele tem características diferentes do diesel fóssil. Então, por isso que existem as porcentagens de mistura do biodiesel ao diesel. O green diesel não, ele pode ser usado do jeito que ele é produzido, que ele sai da fábrica.
Então, aqui nos Estados Unidos, atualmente está havendo um boom de investimentos voltados para o Green Diesel, ou HVO. Tá. E agora mudando um pouco de assunto, falando um pouco, uma coisa mais polêmica que é a questão da palma, né? Então Sim. existe toda essa questão ambiental do óleo de palma, do desmatamento, existe um trabalho, né, muito grande de conscientização ambiental, inclusive o pessoal da Agropalma, muito bom trabalho que eles vêm fazendo aqui no Brasil, né, e desmistificando essa questão, né? Como que você vê isso, Paulo? Olha, a minha experiência com relação à palma sempre foi com empresas preocupadas com o meio ambiente. Então, desde os anos 90, quando eu comecei a visitar plantações na Malásia, as empresas que eu visitei, que eu tive contato, todas elas eram preocupadas com o meio ambiente. Então, eu tenho, assim, uma certa limitação para falar das empresas que causaram algum tipo de devastação, porque eu não tenho esse conhecimento profundo. Depois, trabalhando com a Agropalma, essa minha visão ela ficou ainda mais clara, porque eles sempre foram preocupados com isso. Então, cuidando do meio ambiente, cuidando dos trabalhadores das regiões, não desmatando nada. Então, a minha visão da palma sempre foi extremamente positiva. É uma cultura voltada para a produção específica de óleos, diferente da soja. A soja, ela é produzida para a produção de proteína. O óleo de soja é um subproduto da soja. Um grão de soja ele tem menos de 20%, em torno de 20% de óleo, enquanto que a palma ela não produz nenhuma proteína, ela só produz óleo. Então, a fibra da palma, ou seja, o subproduto, depois que você extrai o óleo, o subproduto ele é energia, é usado como energia para a produção de vapor, para a produção de energia elétrica, em excesso, fornecendo energia para a rede de distribuição de energia da região. O óleo de palma é um óleo que tem características interessantes, porque ele tem uma fração sólida que substitui os óleos parcialmente hidrogenados. Então, ele tem essa característica, e ele é um óleo que também pode ser utilizado para a produção das energias renováveis. Então, essa é basicamente a visão que eu tenho do óleo de palma. Eu tenho mais ou menos uma visão parecida com a tua também. Eu conheci de perto esse trabalho aí da Agropalma, essa questão do meio ambiente, e realmente é de dar os parabéns para eles. É um trabalho de muita conscientização, é muito, muito bonito o trabalho deles. O Paulo, você mencionou que o nosso mercado brasileiro, né, falando em tecnologia, é muito parecido, né, com o norte-americano, né? Mas essa tecnologia, elas partem, a inovação, né, ela vem do Brasil ou vem tudo de fora? Essa é uma excelente pergunta. No Brasil, eu acho que nós temos recursos para desenvolvimento de tecnologias, nós temos recursos humanos, temos recursos materiais, mas, infelizmente, as tecnologias vêm de fora. Como eu te falei, desde que eu comecei a trabalhar nessa indústria, todas as tecnologias que eu tive participação, elas vieram de fora. Empresas estrangeiras que investem pesado em pesquisa e desenvolvimento e acabam dominando o mercado com as suas tecnologias, com as suas visões de futuro. Nós precisamos convencer a indústria brasileira, as universidades,
todos os envolvidos no nosso negócio a investir mais em desenvolvimento de tecnologias aí no Brasil. O potencial nosso é muito grande para isso. Eu vejo também a questão do... Você falou, né, que trabalhou na Alfa Laval, centrífugas, né? Hoje, a importância, né, que as agroindústrias dão para o tratamento de efluentes, né? Eu acho que foi um segmento que cresceu muito, né, essa conscientização, né, do uso da água, né, e de como que é feito. Exatamente. Essa preocupação é muito grande, apesar de ainda haver limitações com relação a isso. Então, recentemente, eu estive envolvido num projeto onde a gente defendia a não utilização de água de lavagem na refinaria, e para fazer isso, o custo operacional acaba subindo um pouco na operação, porém, o investidor dessa refinaria, nesse caso, ele colocou bem claro que no local onde a planta seria instalada, era só fazer um furo no solo que a água brotava de graça. Então, ainda existe esse tipo de visão. Eu tenho água de graça, por que que eu vou investir num processo que vai aumentar o meu custo operacional? A pressão do meio ambiente ainda é muito pequena. Então, enquanto não mudar essa mentalidade, não tiver essa consciência de que a gente tem que se preocupar com o meio ambiente, mesmo que isso tenha algum tipo de impacto na operação, ainda vai haver um pouco de resistência para essas mudanças ocorrerem, né? A parte de odores também, né? Algo que as empresas hoje também estão investindo bastante, né? Em tratamento de odores, com filtros, que é Exato. algo também que vem mudando também, né? O tratamento de emissões para a atmosfera, não só de partículas, mas de poeiras, de residual de solventes e de odores. Tudo isso é poluente que tem que ser contido e existem tecnologias para tratamento de tudo isso, né? Como eu falei, existe um custo envolvido. Agora, esse custo se paga pela preservação do meio ambiente. Olha, e qual que é a posição do Brasil hoje na área aí de óleos, de processamento, né? De grãos perante o mundo? Nós estamos totalmente atualizados no Brasil. As tecnologias existentes no mundo todo chegam no Brasil. O mercado brasileiro aceita muito bem as novas tecnologias e então eu não vejo diferença na parte de processamento. O que a gente vê vamos dizer assim, uma preocupação talvez um pouco menor na parte da infraestrutura das operações. Então, uma coisa que eu comento muito com o pessoal é que as fábricas aqui nos Estados Unidos, elas são extremamente limpas. Você não vê um grão de soja numa fábrica, no chão de uma fábrica aqui nos Estados Unidos. Ou seja, desde o recebimento da soja, o descarregamento de um vagão de trem ou de um caminhão, até o despacho depois do farelo, não existe desperdício nenhum, não existe um grão de soja no chão. Enquanto que aí no Brasil, você vai visitar uma fábrica, você vê um caminhão chegando e derrubando soja no chão, você vê um descarregador de farelo no caminhão descarregando de forma não tão eficiente como se vê aqui. Então, eu acho que essa preocupação com relação a essa infraestrutura mais eficiente ainda tem espaço para melhorias no Brasil. Um estudo da FAO, né, que
diz que daqui a uns anos o Brasil vai estar alimentando aí quase que 46% do mundo, né? Vai vir daqui. Isso é um número muito expressivo, porque é quase metade, né? Sai daqui. Você acha que o Brasil tem essa capacidade? Você acha que a gente realmente vai chegar a esses números? Eu acho que tem. Eu acho que é exatamente isso. A produção de grãos subindo ano a ano, eficiência, tecnologia disponível, clima excelente, disponibilidade de água, localização privilegiada do país, a infraestrutura melhorando com as vias de transporte de todas as regiões do Brasil para os portos de melhor qualidade. Então, o Brasil tem um potencial extremamente grande para poder atender as necessidades do mundo todo, não só de alimentação, como de energia e outras matérias-primas. O que nós precisamos no Brasil é aumentar o valor agregado das nossas matérias-primas. E isso a gente só vai conseguir fazer aumentando eficiência de produção no Brasil. É claro que a infraestrutura do país tem que ajudar também com relação a impostos e tudo mais. E, se possível, o desenvolvimento de tecnologias locais, onde as margens de lucro possam ficar no próprio país. Toda vez que a gente traz tecnologias estrangeiras, obviamente que a gente tem os benefícios de utilização dessa tecnologia no Brasil, porém, uma grande fatia do valor agregado vai para fora para o fornecedor da tecnologia, né? Entendi. Então, tem um retorno no investimento a longo prazo quando a gente investe em desenvolver tecnologia no Brasil. Muitas vezes você pensa numa universidade, ou no laboratório, ou numa empresa, gastando dinheiro, investindo em desenvolvimento e não vê o retorno a curto prazo. Realmente não tem retorno a curto prazo. A visão tem que ser uma visão de longo prazo. Uma vez desenvolvido, depois deixar o valor agregado dentro do país que retroalimenta o círculo positivo de investimentos em desenvolvimentos. Uma coisa que eu ia perguntar, até você responder um pouquinho agora, sobre os gargalos, né? As principais dificuldades para o setor poder crescer, que nem se falou, a questão da logística, a gente sabe, você falou dos portos, quais que os impostos também, né? Quais outros gargalos que nós temos? Eu acho que o gargalo mesmo a mentalidade, a forma da gente ver as coisas no Brasil, são os retornos a curto prazo que não funcionam, que não ajudam no desenvolvimento de novas tecnologias. Então, essa mudança de consciência é extremamente importante para que as organizações que têm condições de desenvolver novas tecnologias, novas soluções, consigam atrair investidores que coloquem recursos e que permitam que sejam feitos desenvolvimentos locais. Paulo, agora a última pergunta. A gente tem, né? Uma última pergunta, que aí, na verdade, não é uma pergunta, né? Na verdade, é deixar um espaço livre para você passar uma mensagem. Se eu esqueci de fazer alguma pergunta importante que você queira colocar aqui, vou deixar um espaço livre para você passar uma mensagem sua para todo mundo que está ouvindo a gente. A mensagem que eu posso passar é que nós estamos muito bem no mercado brasileiro com relação à indústria de óleos e gorduras. Nós temos organizações aí que estão focadas e pensando somente nisso, trazendo soluções, trazendo tecnologias, trazendo informações. Nós estamos muito bem posicionados.
O que falta é dar um passo além, um passo mais agressivo com relação a desenvolvimentos locais, uma visão de investidor e de empreendedor para que o mercado brasileiro consiga se desprender das tecnologias estrangeiras. Uma vez atingido esse ponto, nós vamos estar em condições de fornecer tecnologia para o mundo todo, e não só a matéria-prima que é extraída do nosso rico solo. O valor agregado, ele está justamente nisso, nesse desenvolvimento de novas tecnologias, novas soluções, e sempre com esse pensamento voltado na proteção do meio ambiente. Hoje, prioridade total no mundo todo. Paulo, eu queria agradecer o nosso bate-papo, foi muito bom. Dizer para o pessoal que está nos ouvindo aqui, ó, quem quiser ver um pouquinho mais da entrevista aqui, nós fizemos aqui uma entrevista na revista Óleos e Gorduras, está no site, nos nossos aplicativos, você pode ver lá a entrevista aqui com o Paulo, que conta mais um pouquinho da sua vida, da sua trajetória profissional, muito importante para o Brasil. E, Paulo, obrigado pelo nosso bate-papo, foi muito legal, foi muito gostoso, e colocar à disposição a editora, o evento, a FENAGRA, que o ano que vem, né, vamos estar, graças a Deus, vamos estar juntos presencialmente, né, porque foi um longo período aí afastado por causa da pandemia. Então, quem está assistindo a gente, dá um like em todos os nossos canais, nas nossas mídias digitais, no YouTube, e logo em breve estaremos juntos. Paulo, queria passar essa mensagem para você. Obrigado, Daniel. Foi uma honra poder participar aqui desse bate-papo com você. E, mais uma vez, parabéns por continuar com essa revista de excelente qualidade. Nós precisamos desse trabalho, dessa presença forte aí no Brasil. Um dos poucos países que edita uma revista dedicada à área de óleos e gorduras, no mesmo nível das outras revistas internacionais. Muito obrigado por isso, Daniel. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. Estamos encerrando aqui mais um Talk FENAGRA. E, Paulo, em breve a gente volta a fazer mais um programa aí para atualizar as novidades aí do Brasil e dos Estados Unidos, com certeza. Fico à disposição. Tá ótimo. Obrigado, gente. Até a próxima.